Quando um objeto se movimenta num fluido, qualquer que seja ele, o fluido exerce uma força ou forças sobre esse objeto. E temos aí uma área riquíssima, onde as pessoas procuram estudar a hidrodinâmica, procuram estudar a aerodinâmica. Na Fórmula 1, isso é muito importante. Entender como a gente pode reduzir a ação dessas forças que procuram impedir o movimento dos carros. Qualquer objeto que se desloque num fluido, o fluido vai exercer uma força sobre esse objeto. Este problema não é simples, é um problema muito complicado na realidade. Nós devemos fazer um estudo, né, envolvendo a mecânica dos fluidos, um objeto que se desloca num fluido. O que eu vou falar aqui é coisa muito simples. São resultados que se pode extrair no caso de casos simples, como, por exemplo, uma esfera em movimento no interior de um fluido. Em primeiro lugar, por que o fluido exerce uma força sobre uma pequena esfera no seu interior? Porque esse objeto colide com as moléculas que compõem o fluido. Como resultado dessas colisões, o resultado é que a cada colisão reduz a velocidade do objeto. É como se estivéssemos aqui caminhando numa estrada com um bom número de cones, a cada colisão com cone reduz a velocidade do veículo. No caso de um fluido, temos, portanto, uma situação na qual aqui o mecanismo é um mecanismo de colisões. O fluido exerce uma força, é o resultado de todas essas colisões. Essas forças podem ter expressões muito complexas, muito complicadas. Por exemplo, no caso mais simples, aquele no qual nós estamos analisando o movimento no regime laminar, as várias lâminas de um fluido praticamente continuam intactas, né? Mesmo levando em conta o movimento. No regime laminar, pode-se provar, né, que uma esfera experimenta a ação de uma força de tal maneira que essa força é igual, ou poderíamos escrever assim, F é igual a menos B vezes V. Quem é B? Bom, B, para cada tipo de objeto que se desloca, pode ser diferente, porque B envolve a geometria, por exemplo, do objeto que se move. O B envolve um outro parâmetro, que é o que diz respeito, né, à resistência do fluido ao movimento do objeto.
Então, nós temos aqui, em cada caso, na realidade, se eu tiver um cubo, né, eu tenho que levar em conta, no caso do B, a viscosidade, por exemplo, do fluido. Então, a coisa é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. Depende de características do fluido, como o coeficiente de viscosidade, depende também da geometria de um objeto. É por isso que se procura desenhos de asas de carros para reduzir esse efeito. De forma que, se eu tiver uma figura geométrica complexa, esse B vai ser diferente. Usualmente é melhor, ao invés de a gente elaborar uma teoria e determinar esse parâmetro B, muitas vezes é melhor medir B experimentalmente. É mais fácil, em alguns casos, né, você medir B experimentalmente. Mas o fato é que, como resultado das colisões, né, no regime laminar, né, nós temos essa situação e a gente escreve em termos de componentes, F igual a menos B vezes V. V é a velocidade, né, desse objeto em relação, claro, ao fluido, né. É claro que, do ponto de vista do objeto, é o fluido que está em movimento, de forma que ele tem as colisões, né, com umas moléculas, e as moléculas estão em movimento em relação a esse objeto que se desloca. O fato é que, no caso de uma esfera, se pode determinar B em função do raio da esfera, do coeficiente de viscosidade do fluido e assim por diante. Não é o caso da gente escrever essa expressão. De qualquer maneira, assim o é, né? Agora, quando a velocidade do objeto é muito grande, você tem o fim do regime liminar e começa o regime turbulento. No caso do regime turbulento, essa força aqui depende, agora temos uma constante, porque essa constante vai depender, né, da potência, da velocidade. Então, veja, quando você aumenta a velocidade, no iniciozinho, enquanto a velocidade é pequena, a força é pequena também. Mas quando você aumenta muito a velocidade, essa força vai crescer com a potência. Por exemplo, posso ter o caso de que a força é igual, agora estou falando só da componente, né, poderíamos colocar aqui o sinal negativo, que vezes V ao quadrado, por exemplo, né. Ora, essa força aqui realmente procura impedir e muito, o movimento desse objeto num fluido. Então, um objeto num fluido, ele tem estas características. Nós vamos analisar só esse caso. F igual a menos BV. Ora, o que acontece quando eu tenho um objeto se deslocando de tal maneira que age sobre ele uma força como essa, né? Bom, vamos considerar, por exemplo, uma gotícula que cai, ou uma esfera, num tubo, né? Vamos considerar essa gotícula e vamos analisar agora as duas forças que agem sobre ela, né? Eu tenho aqui a força peso, M vezes G, né? Mas, veja bem, se essa é a velocidade, essa força ela é oposta à da velocidade. Ela é oposta da velocidade. Então, essa força é menos B vezes V. Menos B vezes V. Ora, como é que escreveríamos a equação de movimento nesse caso aqui? Veja, eu estou falando de uma gota, né, que se move num fluido viscoso, né?
Ora, nesse caso eu escreveria para coordenada z, m vezes d2z dt2, né? Veja que aqui eu estou orientando o eixo z dessa forma aqui, né? Eixo z, né? M vezes d2z dt2 é igual a m vezes g, é a força-peso, né? menos b vezes v. V é dz, dt. Poderia ser assim, né? É claro que dá para resolver essa equação, mas não é o caso. O que eu quero chamar a atenção é para uma outra coisa. Como resultado dessa força, depois de um certo tempo, como resultado dessa força, depois de um certo tempo, essa força consegue se equilibrar, ou equilibrar a força-peso. De forma que, em algum momento, o que acontece é que m vezes g menos bv é igual a zero. Ora, o que significa isso? Depois de algum tempo, esse objeto, mesmo tendo a força-peso agindo sobre ele, vai desenvolver uma velocidade constante. E essa velocidade, e aqui tem uma forma para da gente determinar B experimentalmente, né? E essa velocidade é tal que ela é igual a m vezes g dividido por b. Posso sempre determinar a velocidade de um objeto num fluido depois que ele atinge essa situação. Ele cresce tanto a velocidade que essa força aqui acaba se igualando ao peso. E a partir dali, ele não se acelera mais. Ele tem uma aceleração nula. Essas duas forças são iguais. Então, para a gente entender melhor isto, vamos a essa experiênciazinha simples, onde a gente coloca uma esfera num fluido viscoso, ela se acelera no início e depois ela segue com movimento uniforme, com velocidade constante. Neste vídeo, iremos utilizar uma proveta contendo óleo de soja e uma seringa contendo água com corante azul. Vamos colocar os dois líquidos em interação e ver o que acontece. Como o óleo de soja é menos denso que a água, as gotas que saem da seringa formam pequenas esferas que descem através da proveta. Além disso, o óleo e a água não se misturam. Por as gotas de água serem pequenas, elas caem com baixa velocidade e logo atingem a velocidade terminal de queda, ou seja, com velocidade constante e sem aceleração. Neste regime, o peso da gota se equilibra com a força de empuxo e com a força viscosa, devido ao seu movimento com relação ao óleo. Esse regime é chamado de laminar, no qual há um movimento ordenado das partículas, onde as camadas não se misturam e a velocidade é constante. No nosso experimento, é importante destacar que as gotas devem ser pequenas comparadas com o diâmetro do tubo. Forças viscosas em esferas muito grandes ou pesadas demais não atingiriam o regime laminar dentro desta proveta. Já gotas pequenas se movimentam em regime laminar com velocidades baixas e constantes.